Esse nosso trabalho, eu falo sempre assim para os companheiros, um agradecimento mesmo que eu tenho, e é bem interessante porque esse trabalho nosso possibilita a gente ficar de acordo com o tempo. A gente vem tendo um pressentimento ou realmente vem acontecendo que o tempo vem mudando muito rapidamente. E como o nosso trabalho é um trabalho assim que tem que ser um trabalho rápido, porque tem que ser feito um trabalho devido ao tempo que nós temos, a equipe de trabalho, a produção, a produtividade. Então a nossa equipe tem uma coisa boa, ela está no tempo na frente, porque o trabalho que está sendo feito na frente, para o tempo na frente. E com isso, as pessoas que falam assim, o tempo passou, eu venho observando assim que eu e minha equipe vem dizendo assim, é para o tempo seguinte, é para o tempo seguinte. Então nós estamos na frente e nós temos essa satisfação mesmo de estar na frente no tempo. Então o nosso trabalho de equipe e as pessoas que trabalham com a gente têm que se sentir também muito felizes por estar no tempo na frente. E nas outras equipes que a gente tem, o tempo está sempre depois. A gente está sempre resolvendo as coisas depois. Nós aqui na nossa equipe, nós estamos sempre resolvendo as coisas antes, porque nosso trabalho é para depois. Muito grato assim a todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema hoje é o ser humano terreno diante de seu Deus. A pessoa ela não pode ser diferente em lugar nenhum de como ela é dentro, porque quando uma pessoa faz uma viagem, ela sempre encontra no lugar do destino pessoas que gostam das mesmas coisas, de falar das mesmas coisas, do mesmo gosto. Então a vida da pessoa é dentro dela, e se ela quer gostar de outra coisa, dentro dela é que ela tem que mudar. Ela tem que ter dentro dela a significação de cada coisa. E se ela tem a significação de cada coisa, a significação de um filho, a significação do recurso do trabalho, a significação do convívio com as pessoas com quem trabalha, do convívio com as pessoas na casa da pessoa, no ambiente da casa dos pais. Então, a significação no relacionamento tem assim muita importância, porque a pessoa é aquilo que ela imagina e aquilo que ela acha que está significando para outras pessoas. E essas significações é a própria pessoa que dá. Então esse cuidado a gente tem que ter, porque no nosso relacionamento a significação que a gente acha que a gente tem para outra pessoa é uma significação relativa, porque no ângulo que aquela pessoa tem da vida da gente, de como a gente é, também ela vê que a significação é diferente. Então, se a gente fosse fazer um relato assim de como eu significo, de como eu sou, de como eu penso, e depois pedir uma outra pessoa, mesmo sendo a companheira ou o companheiro, para fazer esse mesmo trabalho, a gente vê que esses relatos não tem nada a ver com aquilo que eu imagino que eu sou, com aquilo que eu imagino que eu sinto. A vida interior, ela é dessa maneira. Isso é uma coisa simples assim e fácil de ser confirmado. O jeito que eu faço com o meu filho, a importância que eu dou àquela criança. E depois a gente vai vendo que desse jeito eu também era assim para o meu pai. E na realidade eu sou diferente. O que eu tenho dentro de mim são os conceitos e os costumes, mas o meu pai me vê diferente do que eu sinto que eu sou.
Então, o meu relacionamento com os ensinos do Criador, eu preciso de ter esse cuidado, de ver como eu entendo os ensinos, de como eu recebi os ensinos e qual é a importância que existe de ter esse conhecimento, de ter essas práticas. Porque quando a gente tem dentro da gente os ensinos verdadeiros, a gente não fica conversando sobre os ensinos. E assim é uma coisa fácil da gente observar das coisas exteriores. Quando eu tenho o meu trabalho, que eu me esforço para manter o meu trabalho, para manter a minha família, o sustento que eu tiro do meu trabalho, então eu vejo assim que eu também não tenho que falar muito, porque eu tenho que ter a produtividade. Então, no meu período de descanso, eu não tenho que ficar falando do meu trabalho. E eu observo que normalmente as pessoas não falam do trabalho. Fala de como ela relaciona com o trabalho, de como ela vê o ângulo do trabalho dela. Então, do trabalho em si, a pessoa não fala. A não ser assim essas falas comuns de descontentamento, de mágoa, de entristecimento, mas do trabalho que a pessoa executa para a sobrevivência, então ele tem uma consideração por aquele trabalho, porque aquele trabalho é que possibilita ele ter um meio de sobreviver. E quando eu cuido direito do meu filho, eu também não tenho que falar do meu filho para outras pessoas. Quando eu falo muito do meu filho, eu estou querendo enaltecê-lo, todo o meu carinho está em cima daquela criança. Quando eu falo muito da minha companheira, pode ser falar bem, pode ser falar mal. Então o que acontece? Há um descontentamento, há um sentimento ofendido nesse caso. Essas coisas fica fácil assim da gente observar como que a pessoa é. Quando a pessoa tem os ensinos do Criador, o jeito que ele entende os ensinos, e quando ele sente que o ensino que ele tem na mão é verdadeiro, ele não fica reunindo com pessoas para debater sobre esse ensino. Quando tem um debate, tem uma degradação, porque cada pessoa tem um nível de entendimento. Então, a maneira que a pessoa está expondo o ensino para um debate, há uma diminuição da qualidade do ensino. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa esse jeito que a pessoa precisa de ter na vida. Quando a pessoa tem o ouro na mão, ela não precisa de provar para ninguém que aquele ouro é ouro, porque aquele ouro vai brilhar independente de qual mão que se encontra. O ensino verdadeiro também é assim, é uma qualidade superior. E se a pessoa fica debatendo, ela vai trazer todo um conceito, todo um entendimento e todo um jeito de expressão para o dia a dia. E o ensino, ele a pessoa que tem que fazer o esforço dentro dela de elevar-se para melhorar. E essa questão de elevar-se para entender direito os ensinos é tão verdadeiro assim, que a gente vai mudando o jeito de relacionar com um filho. Aquele filho vai crescendo, vai tendo mais contrastes de vida, porque ele vai mudando de nível escolar, vai tendo uma visão diferente das coisas, vai querendo outras coisas. Então aquele pai vai tendo dentro dele uma mudança diferente de relacionar com aquele filho. Esse pai, se ele não muda, se ele não se eleva, se ele não atualiza na cultura escolar, também ele não vai ter como acompanhar aquele filho nos ensinos, porque o ensino do filho vai graduando. Se o pai descuida, daqui a pouco ele não tem como ajudar o filho ou participar com o filho das lições. Então a vida é um movimento. Nos ensinos do Criador é igual.
À medida que a pessoa vai estudando, vai esforçando, ela não tem como conversar com outra pessoa, porque ela sabe que cada um tem um conceito, cada um tem um entendimento, e se ela fica explicando para outra pessoa, então o ensino tem que descer, e o ensino não desce, é a pessoa que tem que elevar-se até ele. No caso da criança em formação, fica fácil da gente observar que não tem como essa criança participar dos diálogos da casa. Essa criança não tem nenhuma noção, e aquele tutor que faz a manutenção daquela casa tem uma responsabilidade, tem uma noção de vida, tem uma noção de contrastes, quer dizer, das dificuldades que já passou, das dificuldades que tem para manter-se no trabalho, para manter o trabalho. Tem um esforço, não é assim que mantém-se um trabalho, que mantém-se no trabalho. Tem todo um saber, tem toda uma boa vontade e um esforço. Então, uma conversa com o filho vai fazer com que o filho tivesse essa vivência. E o filho não tem, porque nem idade tem e não tem noção do custo operacional de cada coisa. Então, esse filho tem que entrar mais ou menos nas normas, pelo fato assim que precisa mesmo, senão não tem uma referência hierárquica da vida. A vida é gradual, tem as diferenças. Por isso tem o tutor, tem o tutorado, tem o patrão, tem o empregado, tem o comandante, tem os comandados. Então a vida é gradual, tem essa importância de cada pessoa ficar no seu nível. Os ensinos têm que ficar no nível do ensino. Não tem uma maneira de trazer o ensino generalizando para todos da reunião. As pessoas que se reúnem é porque elas não têm na mão o ouro. E se elas têm na mão o ouro, elas não têm a convicção do que elas estão querendo. Um ensino verdadeiro, no começo a pessoa já tem que ter a noção do certo e do errado. Quando a gente tem a noção do certo e do errado, então a gente fica seguro com o que a gente tem. É a pessoa que está segura com o que ela tem na mão. É ela que sente-se bem com isso, que é o caso do ouro. O ouro é o ouro independente da mão em que ele se encontra. O ensino é o ensino independente da mão em que ele se encontra. E a gente tem que trazer para o nosso dia a dia e ficar muito atento assim com os nossos conceitos, com a nossa convicção. A convicção é de cada um. Cada um é que tem que ficar seguro com o que ela tem. Se ela não se sente segura, ela tem que desenvolver o jeito de, no início, saber a diferença do certo e do errado, porque todas as coisas, no início a gente sabe o certo e o errado. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição para a pessoa e sabendo como é melhor a vida dela. E as referências que a gente tem, as referências que nos trazem, nossos pais nos dão muita referência. No ambiente escolar temos mais referências, no ambiente profissional mais referências ainda. E com isso a gente vai ficando assim seguro das diferenças de cada coisa. Uma coisa bem importante assim que cada um tem que ter é um costume bom. Se a pessoa sabe cuidar do corpo dela direito, alimentando adequadamente, trajando-se adequadamente, fica mais fácil para ela ter dentro dela a diferença de cada coisa. Porque tem muitas coisas assim na vida que a gente não tem que ter a preocupação. Muda-se o tempo, mas a pessoa está adequada independente do tempo exterior. A pessoa está adequada, é assim a pessoa. E essas coisas boas a gente tem que ir tendo no nosso dia a dia.
A simplicidade é dentro da pessoa, de como a pessoa entende os ensinos. Precisa de fazer um esforço para poder entender direito o ensino. O livro Na Luz da Verdade vai dando a condição para a pessoa e ficando com ela. No relacionamento social, isso a gente precisa, porque a gente tem que ir na casa da mãe, na casa do pai, o filho tem que vir na casa da gente. Então, o relacionamento exterior, essas coisas nos ajudam no nosso dia a dia, nos possibilita, assim, a caminhar, porque tem as coisas boas, os marcos da estrada são as referências que a gente tem dos companheiros de trabalho, do ambiente da casa da gente, são marcos, são referências, mas a convicção interior de estar ligada com o primeiro mandamento, isso é uma coisa interior de cada um. A pessoa não sabe quanto tempo ela tem, e devido a isso, ela tem que ficar sabendo que ela vai para onde ela está sempre ligada. Um tempo de vida não tem uma norma temporal, mas o jeito que a pessoa vive dá a ela a condição de ir para aquela região. Não tem uma maneira diferente. A vida interior, ela tem um nível, ela tem um grau, ela tem uma vibração. E essa vibração possibilita a pessoa, quando larga o corpo físico, ir para aquela região daquelas vibrações. E essas coisas assim é bem interessante mesmo, que é o caso da pessoa que muda de estado, que muda de país ou que vai fazer um passeio. Ele encontra naquele lugar as pessoas com as mesmas tendências. Na vida física fica fácil da gente ver, mas na vida interior também é assim. Então, conforme a pessoa acha que ela relaciona na vida exterior, é conforme ela acha que ela relaciona com o Criador. Se ela cuida bem da vida exterior, o relacionamento dela com o Criador é um relacionamento de gratidão, porque com um pequeno esforço ela tem já a maneira de sobreviver. E a vida dela, as responsabilidades dela, se ela atua direito, ela tem o saber, porque a responsabilidade com o filho é da própria pessoa. A pessoa é que fez todas as condições para ter o filho, e ela agora tem o filho, então essa responsabilidade é dela. Se ela cumprir bem essa fase da responsabilidade, no futuro ela poderá ter uma coisa boa, é mais um companheiro para a jornada da vida, para o caminho da luz espiritual. Então a boa vontade também faz isso. O jeito da pessoa possibilita ela ir tendo os companheiros na caminhada interior. E esses companheiros são sempre os mesmos, porque fica muito difícil assim trocar de companheiro, trocar de companheira. As referências cita como primeiro mandamento no nosso dia a dia as limitações que um companheiro apresenta, que uma companheira apresenta, são limitações relativas. As limitações não são problemas assim, são problemas se a pessoa não tem o primeiro mandamento dentro dela, no dia a dia dela. Então ela não tem o conhecimento dos ensinos. A falta do primeiro mandamento fica aquela condição de faltar a ela o saber, para ela poder caminhar todos os dias. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade. O nosso trabalho, ele é assim um trabalho bem interessante, porque a gente vem trabalhando e a gente vem observando assim de como é que a gente faz no nosso relacionamento com o Criador. E essa maneira que a gente faz, a gente tem que ir observando como que a gente é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no interesse que a gente tem de ter uma constituição melhor,
ter uma constituição melhor vai facilitar a nossa vida, porque é comum a gente conhecer uma pessoa, um parente, um tio, uma pessoa ligada assim, porque a gente está sempre ligado mesmo com as pessoas conhecidas com fios sanguíneos, que quando ficam velhos, ficam sem poder contar com o corpo físico. Então o jeito que a gente relaciona com o Criador tem que ser um jeito também que a gente possa ter um corpo físico sadio, porque a vida é movimento, e a gente analisa assim, quando a gente tem um animal e a gente respeita aquele animal, possibilita ele ficar mais do jeito dele mesmo de viver, aquele animal não dá trabalho. É só a gente possibilitar o alimento adequado, o jeito adequado, não influir na vida dele, ele vive, esse animal passa a viver muitos e muitos anos, e muitas vezes o dobro da idade da média de vida, pelo jeito que possibilitou a ele. Então nós, na nossa velhice, também nós temos que trabalhar dessa maneira, ter um corpo físico sadio e com a estrutura interior dos conhecimentos dos ensinos, e verificando assim com a gente mesmo que os ensinos, eles são de categoria para todas as pessoas, mas cada pessoa vai atingir um grau, vai atingir o nível dela, e ela vai esforçando e ela vai melhorando de nível. Quando a gente tem uma empresa, a gente trabalha, isso fica fácil de ver no relacionamento com os funcionários. Tem funcionário muito bom, muito qualificado, mas que falta dentro dele o grau para pegar a promoção. Ele pode ter o curso, ele pode ter a qualificação, mas não tem o grau interior para pegar a função administrativa. Isso é fácil da gente observar quando a gente tem interesse na empresa que nos mantém, que a gente vem trabalhando todos os dias. Na vida interior também é assim, tem o grau, e esse grau é desenvolvido à medida que a pessoa empenha-se com ela. Não tem outra maneira, é com ela. As responsabilidades sociais são responsabilidades que cada um de nós trouxe, arrumou. Porque, por exemplo, quando eu cheguei nessa terra, eu não tinha filhos. Então, se eu arrumei filhos, eu arrumei a responsabilidade. E agora, com a responsabilidade, eu tenho que ver como eu faço para esses filhos ficarem qualificados no caminho da luz. Esse grau é essa bondade. Os ensinos do Criador é dessa maneira também. São graus que cada um tem para entender no grau que ele se encontra. E quando ele aprofunda, esse grau melhora. Então, o jeito que a gente vive na vida interior, na vida social, é o jeito que a gente vive com o Criador. Quando uma pessoa fala assim que cumpre todas as normas sociais, que cumpre com todas as obrigações, como se isso fosse uma qualidade. Isso é uma coisa que todos nós teríamos que estar fazendo, porque um está falando que está fazendo assim, não quer dizer que essa pessoa é evoluída. Evolução é com os conhecimentos do ensino do Criador. Na pureza dos ensinos, conforme a pessoa dedica o tempo dela, o tempo interior. Porque também tem nos ensinos que fala assim, que uma oração ela é feita sozinha, num quarto fechado. Isso quer dizer que é a pessoa com ela, o jeito que ela entende. Isso é verdadeiro, a gente vê assim com os tradutores. À medida que eles conhecem o idioma pátrio e o idioma daquela língua que eles estão fazendo o trabalho, esse conhecimento possibilita uma melhor qualificação na tradução. Então, o entender das leis do Criador é assim também, conforme a pessoa dedica. E à medida que vai dedicando, ela vai
clareando as coisas. E ela vai tendo a função também de irradiar no convívio dela como empregado ou como empregador, como marido ou como mulher ou como irmão. Um jeito bom, que esse jeito passa a ser uma referência na vida dessa pessoa, que essa pessoa é lembrada pelo jeito bom que ela tem. E esse jeito bom não quer dizer omissa, alheia, permissiva, um jeito firme, um jeito seguro, um jeito definido. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa condição dela ir ponderando todos os dias. Uma ponderação não é uma acomodação. Um ponderar é segurar aquele entendimento que ela já tem e ir vendo se tem como melhorá-lo. E tem que ir vendo aonde ela dedica o tempo dela e qual é o retorno que ela tem com esse tempo que ela dedica assim. Um tempo é um tempo, isso é verdadeiro. A pessoa acha que ela tem todo um tempo pela frente, não é assim a vida, porque depois o costume do cérebro não tem jeito de mudar, ele fica calejado. A gente vê assim que um costume deixa a boca torta e deixa realmente, porque se a pessoa não tem um costume bom, ela vai adquirindo qualquer um outro costume. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo com ela pacientemente como ela pode segurar o passo dado. A vida é um caminhar, e como ela caminha e como ela vai arrumando o seu caminho. As pessoas que é de nossa responsabilidade, a gente também tem que dedicar um tempo para ir vendo como é possível ajudar. Não tem um jeito de sempre dar o peixe, de sempre carregar no colo. Tem um jeito de ensinar a pescar. E a pessoa tem que ter boa vontade. Ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. E isso tem que ser verdadeiro. Essa força de cada um de estudar o livro Na Luz da Verdade é pessoal, porque quando a pessoa estuda, ela muda a irradiação, ela fica mais perceptível. Aquela qualidade que a gente tem na cozinha, que a dona de casa tem na cozinha, de usar o tanto certo do sal, essa qualidade a gente traz ela para o dia a dia. Aquele homem que coloca o barco no mar, a direção que a ponta da canoa tem que seguir, ele vê a direção, aquela qualidade a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Se está faltando a paciência para desenvolver, então tem que dedicar mais tempo estudando o livro Na Luz da Verdade. A vida nossa é um movimento, é um trabalho, e com esse movimento e com esse trabalho da vida exterior, a gente tem que ir vendo como é que a gente é dentro da gente com o Criador. Nas aflições, a gente usa o Criador, a gente pede para o Criador e muitas vezes a gente é atendido. Mas se a gente atua na vida com ponderação, com método, com perspectiva, vai arrumando os sentimentos, os pensamentos, não vai ter assim dificuldades na vida, porque com aquela qualidade de acertar a quantidade do sal, com aquela qualidade de saber a direção que o bico da canoa tem que ir, então a gente não vai ter problemas também. Quer dizer, não vai ter dificuldades, porque sempre a gente vai estar antes das situações. Ouro é ouro. Os ensinos são os ensinos, não tem como debater os ensinos, não tem como estudar os ensinos em grupo, tem que estudar os ensinos individualmente, é sozinho, é com o entendimento que a pessoa tem, com o entendimento que essa pessoa tem do idioma. Com esse conhecimento, ela vai estudar o livro Na Luz da Verdade